A disputa entre os poderes legislativo e judiciário em mais uma batalha. Avança no Congresso o pacote anti-STF. Este é um dos assuntos da minha conversa com o jurista e presidente do IBEDAFT, Dr. Quioche Arada. Olá, doutor Quioche, um prazer recebê-lo aqui neste espaço do NGT Notícias. Prazer é meu, Viviane. Doutor Quioche, estamos presenciando aí mais uma batalha entre legislativo e judiciário. Em retaliação à decisão de bloquear as chamadas emendas PIX, os parlamentares voltaram a movimentar um pacote de PECs e projetos de lei que limitam o poder dos ministros do Supremo Tribunal Federal. A primeira PEC aprovada restringe o poder dos magistrados da Corte derrubarem por decisão monocrática leis aprovadas pelo Congresso. A PEC foi aprovada aí por 39 votos a 18. Essa decisão individual, a gente já tinha até comentado neste espaço, é realmente questionável, não é mesmo, doutor Quioche? É verdade, gera muita insegurança, porque de 11 ministros, um só é que decide, entendeu? Depois, raramente o ministro que profere decisão monocrática, ele submete-se ao plenário da turma dele, entendeu? E, às vezes, ao próprio plenário do Supremo, com o referendo dos 11 ministros. Mas, na maioria das vezes, eles proferem decisão monocrática e fica por isso mesmo. Isso gera muita insegurança jurídica, porque não há debate em torno do assunto que ele está decidindo, entendeu? Então, essa iniciativa, a PEC 824, se não me engano, é oportuna nesse sentido, que traz mais segurança jurídica. Doutor Quioche, outra PEC aprovada aí foi que foi aprovada. A PEC 28 de 2024, aprovada com 38 votos a 8, permite aí que as decisões do Supremo possam ser derrubadas pelo Congresso. Essa é realmente uma PEC polêmica, não é, doutor Quioche? Bastante polêmica, porque dizer que pode sustar as decisões do Supremo que usurpe as funções do Legislativo, pode aparentemente ser entendido como um instrumento de freios e contrapesos para manter a harmonia entre os poderes. Só que, para saber se a Corte ultrapassou os limites da sua atribuição para adentrar na área cabente ao Legislativo, implica a interpretação do texto constitucional. E interpretar o texto constitucional, o órgão máximo no Brasil é o Supremo Tribunal Federal. Então, aí está feito a bagunça, porque uma vez sustado, o Supremo pode derrubar essa sustação, dizendo que houve o exercício regular das atribuições do Supremo e que não adentrou na área privativa do Congresso Nacional. O presidente da corte, né, Luiz Roberto Barroso, reagiu. Me parece relativamente impensável um modelo democrático em que o Congresso possa suspender decisão do Supremo. Ele está correto, doutor Quioche? Então, ele não fez expressa referência a quatro medidas legislativas, mas ele falou assim em tese, diz que não se pode mexer num órgão que está funcionando bem, não é? Mas é claro que isso representa uma reação às medidas legislativas. Agora, tem outras duas medidas que ficam no plano infraconstitucional, está criando mais duas hipóteses de impeachment dos ministros do Supremo por crime de responsabilidade política, entendeu? Isso, doutor Quioche, falando sobre isso, um dos projetos de lei do pacote classifica como crime de responsabilidade a usurpação de competência do Poder Legislativo ou do Poder Executivo por parte aí dos ministros do STF. Foi aprovada esse projeto aí por 36 a 12. Está correta aí essa colocação de crime de responsabilidade? É igual aquela PEC, né? Porque saber se usurpou ou não a competência exclusiva do Congresso Nacional é matéria que se insere no âmbito de interpretação constitucional, que em princípio, cabente ao Supremo Tribunal Federal, que é o órgão máximo em termos de interpretação da Constituição Federal.
E, claro, como o senhor já tinha citado, o projeto aí sobre impeachment, né, que estabelece aí novas condutas passíveis de impeachment para ministros do Supremo, como opinar sobre processos pendentes de julgamento. Outra das possibilidades é no caso aí, como a gente falou, né, de usurpar, mediante decisão, sentença ou voto, ou interpretação analógica, as competências do Poder Legislativo, criando aí uma norma geral e abstrata de competência do Congresso Nacional. Era um desejo mesmo dos parlamentares facilitar o impeachment de um ministro da Suprema Corte, não é, doutor Quioche? Sem dúvida, eles estão, na verdade, essas duas figuras poderiam ser enquadradas já na legislação existente na Lei 1079 de 1950, que coloca como uma das causas do impeachment a falta de decoro no exercício da função, né? Então, quem está agindo, falando sobre processos pendentes de julgamento, ou estão fazendo uma apreciação depreciativa de um órgão de um outro poder, aí, em princípio, pode se enquadrar na falta de decoro, né? Então, aí, na verdade, veio apenas explicitar aquilo que já ah, transparece dentro de uma interpretação global do texto específico. Doutor Quioche, o relator do projeto diz que não quer desmerecer o Supremo, não, quer mesmo é fortalecer. Alfredo Gaspar, União Brasil de Alagoas, já o deputado Alencar, Chico Alencar, do pessoal do Rio de Janeiro, classificou o pacote como o dia da vingança. Claramente fere aí o princípio pétreo do equilíbrio entre os poderes. Ela pretende criar um legislativo hipertrofiado. Quem tem razão aí, doutor Quioche? Eu acho que ambos têm razão, porque quando se acusa o Supremo Tribunal Federal de ativismo, na maioria das vezes, o Supremo Tribunal Federal está agindo na lacuna da lei. Existe um princípio geral de direito que diz que o juiz não pode se esquivar de dar uma decisão alegando lacuna da lei. Então, se alguém provocou a jurisdição, com lei ou sem lei, ele tem que dar uma decisão. E onde que ele vai se escudar? O Congresso não regulamentou aquilo que a Constituição mandou que se regulamentasse. É que nem um greve de constitucionalismo público, até hoje não foi regulamentado. Então, o que que fez o Supremo? O Supremo, por analogia, fala, não, aplica-se as mesmas condições e requisitos da greve do setor privado. Ele tinha que dar uma decisão, entendeu? Que nem aquele negócio lá de descriminalização do entorpecente, porte de droga, que todo mundo caiu de pau em cima do Supremo. O Supremo não fez outra coisa senão suprir a omissão do Congresso Nacional, que diz que porte de droga não é crime. Sim, mas qual é a quantidade? 1 quilo, 2 quilos, 1 tonelada? Como é que é? O Supremo falou, não, tem que definir objetivamente o que é para consumo e o que não é. Aí ele botou até 40 gramas, não é tráfico, é uso próprio. Então, mas aí caíram de pau, diz que isso é ativismo, não. Aí supriu a omissão do Congresso. Então, às vezes, o Supremo Tribunal Federal decide contra a lei, porque eles se julgam melhor do que os legisladores. Eles se julgam de acordo com critério de justiça do ministro, não critério de justiça objetivamente adotado pelo legislador. Doutor Quioche, mudando de assunto aí, passado aí o primeiro turno das eleições municipais, temos um retrato nas cidades brasileiras sobre polarização, recuo, avanço da direita, recuo da esquerda. Em São Paulo tivemos um primeiro turno movimentado com a chegada aí de um outsider que dividiu a direita, né, Pablo Marçal. Ele utilizou aí de um fake news para sacudir os minutos finais da campanha. Essa estratégia do Pablo Marçal pode custar a carreira política? Quais as implicações legais para punir o episódio? Ele pode ficar mesmo inelegível, doutor Quioche? Não sei, tudo vai depender do desenrolar dos fatos e das investigações. Agora, o Pablo Marçal não é também aquele flor que se cheira, né? Entendeu? Ele levou a cadeirada lá, todo mundo caiu de pau em cima da tenda e tal, mas ele foi o provocador, né? Então, é uma figura bastante discutível, né?
E, doutor Pioche, qual o balanço que o senhor faz aí de passar esse primeiro turno das eleições? Grandes cidades brasileiras, né? A gente vê o Centrão se posicionando, tomando todas as grandes cidades brasileiras, né? E o recuo do PT. Mas o que a gente não viu nessas eleições, que a gente achou que ia ter muito mais, foi a polarização entre candidatos aí de Jair Bolsonaro e candidatos do presidente Lula, não teve tanta força essa polarização, não foi mesmo? Eu acho que a polarização esquerda-direita perdeu força nessa última eleição. Não foi como na de 2019, né? Então, ficou polarizado mais entre os adeptos de um do PT e o outro do Jair Bolsonaro, entendeu? E aí o Centrão, como você disse, ele acabou ganhando força, entendeu? Então, ficou assim, não houve uma definição clara, esquerda-direita. Então, o que houve crescimento é a pessoa que está no centro, centro-direita, né? E essas pessoas é que cresceram eleitoralmente nessas últimas eleições. Doutor, que eu acho que o governo estuda criar um imposto mínimo aí para os milionários no Brasil. A ideia é usar esse tributo para bancar o aumento da faixa de isenção do imposto de renda para R$ 5.000. Será que vai para frente, doutor Quioche? Isso é besteira, né? Ele quer fazer inclusão social, protegendo os vulneráveis da sociedade brasileira, à custa do sacrifício de uma parcela da população que está fazendo a grandeza do país. Então, isso daí não passa de uma outra versão do imposto sobre grande fortuna, entendeu? Que foi combatido no mundo inteiro por força dos seus efeitos ah, nefastos. Não é? É um imposto altamente regressivo. A França introduziu, aboliu e depois reintroduziu de novo, mas ficou aí só por uma questão ideológica, não para efetivamente trazer receita para o Estado francês. Isso daí houve tentativa aqui no Brasil também, mas isso é uma besteira muito grande. Primeiro porque tributar grandes fortunas, pessoas que são ricas, 3%, 4% da população, isso significa tributar aquilo que já foi tributado por N tributos, entendeu? Então, tributar o que já foi tributado. Então, é regressivo. E depois, você querer acabar com parcela dos ricos, entendeu? Aparentemente para fazer uma igualdade social, rebaixar todo mundo no mesmo patamar, você acaba matando a economia. São os ricos que movimentam as empresas, são eles que criam, expandem os instrumentos multiplicadores da riqueza no Brasil. Agora, o pobre, por si só, ele não vai criar riqueza. Você já viu um pobre empresário? Nunca vi. Doutor, que eu acho um caso gravíssimo no Rio de Janeiro. Os transplantados são contaminados por vírus da AIDS. O caso de corrupção em um laboratório colocou em xeque aí toda a infraestrutura de transplantes de órgãos no Brasil, a mais elogiada do mundo. E ficamos sabendo que a ministra da Saúde sabia de um dos casos um mês antes de a imprensa noticiar. Não se abriu investigação na época. Prevaricou a ministra, doutor Pioche? Sem dúvida, sem dúvida. Era o caso já de ser chamado no Congresso Nacional para prestar informações a respeito, né? Se omitiu mesmo, claramente. Isso é uma coisa criminosa, né? Isso daí tem que ser apurado rigorosamente em inquérito policial e responsabilizar aqueles que tiveram culpa no cartório. Doutor Quiocha, aqui na cidade de São Paulo, a gente teve mais uma grande falha da Enel, mais uma vez deixando a maior cidade do país no escuro por mais de 100 horas, e chegou aí ao governo federal. Em plena campanha, o governo federal fez questão de interferir na fiscalização da ANEEL sobre a Enel para beneficiar aí talvez o candidato do presidente Lula, Boulos. Não, aí eu acho que realmente o órgão federal tem que intervir nessa Enel, porque a essa altura já ficou demonstrada a sua ineficiência, entendeu?
não é a primeira vez, não vai ser também a última vez, vai continuar acontecendo. A Enel é tão ineficiente que, mesmo com pancadinhas de chuva, um bairro aqui, outro bairro lá, o transformador estoura. Aí fica 4, 5 horas para restabelecer o transformador, sempre no mesmo lugar, porque a Enel não está tomando consciência de que em determinados bairros houve adensamento populacional com a construção de N prédios. Então, a demandar maior quantidade de energia. E eles ficam mantendo aquele mesmo transformadorzinho de baixa potência e com a expansão da rede, aquilo lá não aguenta, ele estoura. Quando estoura, ele vai lá e conserta. Isso acontece em frente da minha casa, lá na 13 de maio, N vezes por ano, entendeu? Por que que não troca o raio do transformador, não coloca um de maior potência, compatível com a demanda de energia elétrica do local? Nem isso eles não acompanham, entendeu? Então, é uma empresa ineficiente. E depois, diz que ninguém tem culpa desse desastre. Não se pode culpar o tempo, não se pode culpar a Enel, não pode culpar a árvore, não pode culpar a prefeitura, tudo bem. Mas quanto aos efeitos para reparar o dano, o corte de energia, temos que culpar a Enel. A Enel, que é distribuidora, é responsável. Não está expandindo o quadro técnico. Continua com o mesmo quadro técnico, mesmo a cidade crescendo, a demanda crescendo, os desastres ecológicos aumentando, e continua com o mesmo quadro. Então, a equipe técnica, para consertar a fiação que a árvore rebentou, ele está deslocando de um lugar para outro. Não tem vários grupos cuidando simultaneamente de várias localidades. Tem que terminar um local para depois começar a trabalhar no outro local. Isso é um absurdo. Doutor Kioshi, nosso tempo terminou. Eu queria muito agradecer sua presença aqui neste espaço do NGT Notícias. Obrigado. Este foi o NGT Notícias de hoje, conversando com o jurista e presidente do IBEDAFT, Dr. Kioshi Arada. Muito obrigada pela sua companhia e eu te aguardo na próxima edição. Até mais!